Produtividade nasce na pausa. A gente não dá conta de fazer tudo. E produtividade, né, a gente tem um mito aí que diz que é fazer muito ao mesmo tempo. E ninguém consegue. Eu te afirmo, você é médica, você sabe, que o nosso cérebro não dá conta de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Que a gente tem circuitos neurais, só roda um de cada vez. Né? A gente consegue colocar no mesmo som 2 músicas para tocar ao mesmo tempo? Não. Uma de cada vez. Assim é o nosso cérebro. Oi pessoal, bem-vindo a mais um 1808 e hoje eu estou muito animada porque a gente tem um episódio diferente. No final eu tenho uma surpresa para vocês. Hoje nós vamos receber uma convidada que é especialista em reset emocional. Vamos falar de relacionamentos, você com o outro e você com você mesma. Nossa convidada é Soraya Garoli, neuroterapeuta, mestre em psicologia, como eu disse, especialista em reset emocional. Soraya, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu quem agradeço, estou super lisonjeada de estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. Você é uma querida, né? Uma médica super bacana, uma mulher linda, um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Soraya, e eu quero te aproveitar muito hoje, porque eu sei o quanto você vivencia na prática o que você ensina, o que você traz e cuida nos seus pacientes. Então, eu quero realmente trabalhar relacionamentos. Me fala um pouquinho hoje, há um adoecimento de relações. Sim. Marido e mulher, pais e filhos. O Brasil, né, vamos falar do Brasil, né, que é o nosso país, ele é um país extremamente ansioso e deprimido. O Brasil é o número 1 do mundo, segundo a OMS, em pessoas mais ansiosas e o 5º mais depressivo. Então, o Brasil, que é um país tão alegre, né, o país do samba, do futebol, na verdade, as pessoas estão guardando ali dentro, né? Estão extremamente ansiosas, tristes. E a raiz de todos os nossos problemas, né, a gente pode culpar o governo, o fulano, ciclano, mas a saída, né, para a solução de todos os nossos problemas é olhar para dentro. Porque as nossas relações é um reflexo do que está dentro de nós. Nós somos seres racionais com reflexos emocionais. Pesado e principalmente num momento em que olhar para dentro é tão difícil, porque a gente está o tempo todo olhando para uma tela. A gente está o tempo todo olhando para a vida do outro ou até para a nossa própria vida através do celular. Se comparando, né? O celular é o grande problema do mundo inteiro, da humanidade, né? Porque realmente todos nós somos viciados, né? Eu já cheguei a desinstalar o Instagram do meu telefone. Foi muito bom. Eu acho que eu devo ter ficado aí uns 2 meses sem, mesmo que eu precise disso, porque, né, eu tenho uma presença na internet, eu trabalho com isso, mas eu deixei só no iPad, porque o iPad não está sempre na minha mão. Foi muito rico esse tempo. Eu aconselho, sabe? É difícil, tá? Mas foi muito bom. E depois, quando eu reinstalei, eu já tinha desativado esses circuitos neurais. A gente está sempre comparando, né, a nossa vida com a do outro. E na internet, eu procuro ser o mais real possível, né, evitando grandes polêmicas, mas aquilo que eu até posto pouco, né, você até me alertou quanto a isso, eu vou ser mais intencional em postar mais a minha rotina. Minha vida é muito agitada, né, eu tenho tudo programado, o que eu vou fazer o dia inteiro, e eu não posto muito sobre a minha vida, mas aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. Primeiro eu faço. Então, quando eu falo para você assim, o que toma o seu tempo? Eu fico vendo shorts do YouTube. E quando eu falar para você assim, olha, então que tal se você desinstalasse o YouTube durante um tempo? Eu já fiz. Tudo que eu peço para os outros fazerem, eu já fiz. Eu faço, funciona para mim. Eu sei que foi difícil. E como que é Isso faz parte do reset emocional? Me explica o que é isso, Soraya. A ferramenta que eu ensino para todas as pessoas é a meditação, é a prática de mindfulness, né? É você estar no momento presente.
O nosso cérebro, eu sou neurocientista também, e o nosso cérebro ele é incapaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu estava lavando as minhas louças que eu tinha sujado no café da manhã e estava escutando um áudio. Então, eu percebi, olha, eu estou fazendo algo que eu falo para as pessoas não fazerem, porque eu nem escutei direito e nem lavei a louça direito. Então, quando for lavar a louça, lave a louça. Sinta a água passando nas suas mãos. A gente precisa aprender a fazer uma coisa de cada vez, porque a gente vive no piloto automático. E isso não é bom, isso entristece a gente. Tem uma pesquisa de Harvard que eles fizeram esse estudo com 5.000 pessoas, randomizado, em vários lugares do mundo. Eles instalaram um aplicativo no celular das pessoas e durante o dia eles disparavam a seguinte pergunta: o que você está fazendo e em que você está pensando e o que você está sentindo? Então esse estudo constatou que 47% das pessoas não estavam pensando naquilo que elas estavam fazendo e estavam tristes. Olha que dado importante. Sim. Então, a conclusão do estudo é a seguinte: uma mente que divaga é uma mente infeliz. Porque, na verdade, 3, né, desconectados, assim. Ai, Soraya, Olha, eu tô até então, angustiada, porque eu faço isso o dia inteiro. Então, mas aqui, você só tem que parar para tomar consciência disso. E são poucos ajustes, né? Então, o que é o reset emocional? Estar no agora. E por que a meditação? Porque a meditação te permite viver muito mais no agora do que a gente está vivendo. A gente vive num piloto automático, atropelando tudo ao mesmo tempo. Então, eu faço coisas pequenas. A gente geralmente vai de carro para os mesmos lugares todos os dias. Procura um caminho diferente, pra você ter que prestar atenção onde você está indo. Coisas assim, né? E tem vários pequenos hábitos que você adquire, né? E toma para si, que te obriga a estar no agora. A gente geralmente está conversando com alguém e assim, não precisa ter déficit de atenção para fazer isso. Isso é comum, né, no TDAH, mas a pessoa está ali e ela está pensando o que ela vai fazer daqui a pouco. Então, vamos viver no agora. Isso é o primeiro pilar. Você sabe que o trabalho me dá isso, assim, quando eu estou no trabalho, quando eu estou no meu consultório, eu estou realmente mergulhada. Às vezes eu falo, gente, eu preciso ter pessoas, e tenho, uma rede de apoio em casa muito boa, e principalmente quando meus filhos eram menores, porque eu não pensava nem neles, Sim. Nem eles ocupavam minha mente. Assim. Você conseguir desligar. Mas fora dali, é um desafio. É um desafio. Isso geralmente acontece quando a pessoa entra em estado de flow, né? Tem um psicólogo, você já ouviu falar no estado de flow? Estou em flow. Conta pra gente. Então, tem um psicólogo austríaco chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que ele descobriu, colocou num gráfico quando que a pessoa entrava nessa zona de flow. Então, são 4 elementos. Ela precisa fazer algo que traga prazer, precisa ser algo que ela tenha habilidade, precisa ser algo que traga dificuldade e a mente precisa estar descansada. Aí você entra no estado de flow. Geralmente, quando a pessoa Arrepiei, eu feliz fico no flow no trabalho. No flow no trabalho. Isso é maravilhoso, porque as pessoas, por exemplo, os japoneses, né? Eles são as pessoas que mais vivem na Terra. E eles têm como princípio de vida o Ikigai, que é achar o seu propósito. E para achar o seu propósito também requer algumas vertentes. E uma delas é ter paixão pelo que faz. Então, combina muito com o flow, né? Então, quando você acha o seu Ikigai no trabalho, você trabalha em flow, você produz mais, você é mais feliz e você consegue desconectar e tá ali. E essa minha profissão, eu realmente faço isso, eu faço com muita facilidade, porque eu faço em estado de flow. Eu conheci o Ikigai, o flow não conhecia, mas confesso que eu quero ter mais flow na minha vida. Como que a gente faz para ter flow nos outros momentos? Para ter flow ou estar no estado de flow? Estar em flow. Pode ser estar em flow, né? É um estado mental, flow. Olha, estar presente. Isso é o principal. Tudo volta ali para você conseguir viver o momento presente, estar no agora. O poder do agora é esse, sabe? É você não pensar em mais nada. É você conseguir. Eu estou aqui com você, certamente não estou pensando em mais nada. Até porque, né, uma gravação, a gente tem que realmente prestar atenção. Primeira coisa, viva o momento no agora. Fique, sabe, estar assim, no momento, vivendo aquilo.
Você está com as suas amigas conversando. Tira o celular da mão, coloca na bolsa, sabe? Pois é, eu ia te perguntar como que o flow impacta nas relações, porque a gente vê isso com muita frequência, né? Você senta num restaurante, as pessoas elas estão assim, casais muitas vezes, eu Nossa. fico assim... Eu fico com vontade de ir lá e falar. Entristecida até, porque são casais que eles não estão... Eles estão vivendo, talvez, ali juntos através de um telefone. Não. E assim, todo mundo tem a desculpa, né? Eu tô esperando uma ligação, eu tô... Né? E isso tudo pode ser desmentido, né? Não, então coloca na sua bolsa e coloca para vibrar, né? Então, realmente, as pessoas... O celular é o grande mal do século, porque as pessoas não vivem ali porque elas estão olhando. Então, assim, tem que ter regras. Na minha casa, por exemplo, né, eu tenho 3 filhos adolescentes, eles querem trazer o celular para a mesa. É proibido? Mas aquilo e o outro e tal, proibido. Na mesa, não. A gente toma café da manhã juntos. É a única refeição que a gente consegue fazer, por causa da rotina hoje em dia de cada um. Então, no café da manhã, todo mundo na mesa... às 6h30 da manhã, todo mundo sem celular. Quando a gente, no fim de semana que a gente está almoçando também, sem celular na mesa. Essa é a primeira regra. E até por educação, né? Eu acho bem deselegante. A gente tem, o celular ele virou o terceiro elemento das relações. E você acha que o celular ele pode estar tão presente como uma fuga das relações, dessas conversas difíceis às vezes? O nosso cérebro ele fica constantemente em busca de descarga de dopamina. E a hiperestimulação que o celular nos traz é uma super descarga de dopamina. Então, quando você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é pegar o celular, você já deu uma descarga de dopamina tão grande para o seu cérebro que dificilmente você vai conseguir fazer algo que não seja relacionado àqueles hiperestímulos que te deu uma descarga maior. Então, não pegue o celular de manhã. É a primeira coisa. Que o Instagram dá assim, né? Você olha, você recebe uma mensagem. Quando você recebe uma mensagem no WhatsApp de alguém, bom dia, e falando um monte de coisa deliciosa, aquilo te dá uma descarga de dopamina. Mas primeiro você tem que fazer outras coisas, sabe? Primeiro você tem que respirar, olhar para dentro, planejar o seu dia. O que você quer? Como que você quer que o seu dia seja? O que você quer? O que você quer falar no seu dia? Como é que você quer agir? Você quer ser intencional com essa e aquela pessoa? Respira, olha para dentro. O que você não quer fazer? Né? Porque tudo é uma escolha. A gente interfere muito na vida das pessoas, a gente não deveria, né? E então isso você tem que, de manhã, colocar uma intenção para o seu dia. Olha, hoje eu vou mais assistir do que falar, sabe? Eu vou ver aquela minha amiga do trabalho fazendo algo que eu não aprovo, mas a vida é dela. Cada um seu quadradinho. Ser intencional em relação às relações. Sim, e ao dia mesmo, começar o dia pensando, como que você quer que seu dia seja? E à noite fazer a mesma coisa. Como foi meu dia? O que eu não vou repetir amanhã? O que foi bom que eu vou fazer de novo amanhã? Eu tenho esse hábito. E é transformador. Sim, mas tem que começar intencionado. Sim. Porque eu faço uma reflexão ao fim do dia, assim, o que eu sou grata, o que podia ter sido diferente, mas eu estou sentindo que está um pouco, eu estou aprendendo muita coisa já, que está um pouco perdido, assim, se eu intencionar de manhã é mais fácil de eu rever à noite. Sim, com certeza. E intencionar relação, eu nesse momento da minha vida, assim, faço parte de uma sociedade grande, nós somos 39 pessoas, e cada vez mais eu percebo essas nuances do quanto é difícil ser intencional nas relações, sabe? A gente pensar antes, a gente já, não sei, a gente vive nesse automático que às vezes você não pensa o que você quer daquela relação, como você quer até se comportar mesmo. Olha só, o segredo, fácil. Não tem o símbolozinho da Mastercard que tem coisa na vida que tem preço e tem coisa que não tem preço, né? E para o resto tem Mastercard. Eu tenho um desenhozinho que eu fiz, que são 2 bolinhas separadas. Viver assim, porque
Quando você junta as duas bolinhas, tem uma área de interferência. Se você separa as duas bolinhas, é cada um na sua bolinha. Isso não tem preço. Então, você não deve interferir na vida de ninguém e nem permitir que ninguém interfira na sua, porque é aí que começa o perigo. Quando alguém te dá uma opinião que você não pediu, geralmente isso muda o seu estado emocional, você fica irritada lá dentro, e muda a sua maneira de agir. Aí isso já sinaliza uma dependência emocional. A gente tem dependência emocional com todo mundo à nossa volta, longe, perto. Então a gente tem que realmente aprender a acabar com essas dependências emocionais. A gente tem que ser independente emocionalmente. E, bom, como que a gente trata isso? Porque, principalmente de quem está muito perto, né? Olha, pega o símbolozinho da bolinha, escreve. Quem que está interferindo na minha vida que não deveria? Quem que eu estou permitindo isso? Porque a gente tem que permitir, né? E quando a interferência tem um pilar da psicologia positiva que se chama comunicação não violenta. E é perfeito. É assim, é a solução para resolver todos os problemas nos relacionamentos. As nossas relações, elas têm que ter vínculos fortes e limites saudáveis. Tem que ter limite. E assim, até assim, eu sou casada, né? Eu tenho 25 anos, estou com o Luca, 22 anos de casada. E são muitas conversas francas e difíceis que, né, ao longo desse tempo, para a gente chegar até aqui num relacionamento, num casamento que eu considero muito saudável. Tem muitas pessoas que olham para nós e falam, nossa, vocês parecem ter uma sintonia, né? Sim, mas não é por acaso, é tudo intencional. Os meus filhos, né? Hoje a Maria Eduarda tem 20 anos, ela passou pela adolescência, como toda adolescente, né? Muito não querendo nada com os pais, os meus amigos são os meus heróis e andando em bando, que é o saudável. O adolescente que fica quieto, isolado, pode prestar atenção. Adolescente saudável anda em bando e prefere os amigos. E tá tudo bem. E dá trabalho. E dá dá taquicardia. Isso. Então, assim, e tem que ser assim, porque o adolescente que não vive assim, quando ele virar adulto, ele vai querer se rebelar, aí é muito pior. Então, o adolescente que teve uma adolescência onde que ele estourava com os pais e falava com os pais assim, vocês não entendem nada, vocês não sabem nada, aí você pode ficar feliz, porque tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Tá na hora. Tá na hora. E você está falando de adolescente, e esse caso do cão-orelha? Nossa, meu Deus. Aquelas crianças, olha, eu vou te falar, eu não pesquisei a fundo, tá, sobre as famílias, mas o que eu falo? Eu tenho muitas mães que estão surtando, com os cabelos arrepiados, com os filhos adolescentes, falam assim, você atende adolescente? Eu falo, não, eu atendo mães. Porque, na verdade, o adulto é que tem que saber mudar a postura, colocar o limite, ser firme. E para o lugar do adulto, E para o lugar do adulto, a gente não é amigo do filho. Eu me pego várias vezes pensando assim, porque menino tira a gente do sério, às vezes. Totalmente, eu surto semanalmente. E às vezes eu falo assim, ops, eu saí do lugar do adulto, sabe? Então, isso que ele está fazendo não pode me atingir dessa forma, porque eu sou adulto. Então eu tenho que voltar para a mãe, modo mãe. Você precisa de alguém para te falar, olha só, eles estão sempre competindo com a gente. Eles estão ali, querendo te testar, querendo ser mais forte. Não entra no jogo. O seu não é não. Você não tem que gritar, e às vezes eu grito, tá? Mas muitas vezes eu consigo me controlar. Então, assim, olha, os meus filhos, por exemplo, o meu de 14 tem 3 horas de celular por dia, enquanto a média nacional é 9. Então, quando eu falei assim, olha, eu vou colocar esse compartilhamento familiar aqui, e você vai ter, ele tem 14 anos, você tem 3 horas por dia, o de 16 tem 4, para usar todos os aplicativos. Os únicos liberados são o telefone, mesmo para ligar, tem os do colégio lá, o Google Classroom, e-mail, agora tudo, WhatsApp, rede social, GPT, tudo. Tudo tá dentro daquelas 3 horas. Às vezes eles falam assim... Um tempo gigante, né? Porque, olha só, o meu de 14 anos, ele fica na escola 5 horas. Aí ele tem 2 horas de almoço e ele treina durante 4 horas. Ele é atleta de tênis. Então, do tempo livre dele é praticamente o tempo que ele vai ficar no celular. E
E o que eu vou fazer? Sabe o que os meus falam? Falam assim, não, é porque o aplicativo fica funcionando e gasta o meu tempo, mesmo sem eu estar usando o celular. Não, é papo. Eles têm que estar, o celular tem que estar desbloqueado, então eles estão usando. Você deixou desbloqueado? Então fica mais esperto. Às vezes eles falam assim, mãe, me dá 15 minutos que eu tenho que postar parabéns para um amigo. E no compartilhamento familiar tem essa opção de você dar 15 minutos. Me pede, então. Aí eles me pedem mais 15 minutos e eu dou. Eu não deu tempo que eu estava pensando o que eu ia escrever. Amanhã você posta. Eu sou assim, firme. E eles já sabem que eu sou. Então, no início, quando eu coloquei, foi uma guerra. Você imagina? E cansa, né? E dizer não dá trabalho. Muito mais trabalho do que dizer sim, né? Então, assim, se eu tenho um problema no meu casamento, é essa divergência que a gente tem. O meu marido é mais permissivo e isso é pauta de terapia que a gente tem. A gente faz uma terapia de casais. Para isso, né? Então, a gente está tentando chegar ali no meio termo. Difícil. Mas ele viu. Aí eu tento me mostrar para ele, olha só, você viu que quando a gente coloca mais limites firmes, eles ficam mais felizes? Pode ver. Claro que no início, vocês são pais super permissivos. De repente, você decidiu colocar tempo no celular, hora para chegar em casa. Claro. Vai virar uma guerra. Vai virar uma guerra durante um tempo, mas a paz vem, né? E todo mundo que coloca em prática consegue experimentar que quando você coloca limite. Porque também, olha só, se você não colocar limite nenhum, também você vai viver em paz, mas você vai colher os frutos. E o menino entristece, né? Eu acho que meu filho, ele já falou em várias situações, assim, também eu não queria que você fosse, porque ele fala assim, não, você está exigindo muito, mas também eu não queria que você fosse aquela que não exige nada, aquela que não está olhando, porque traz segurança, né? Saber que, porque ele sabe isso, minha mãe está por mim. Isso, ela me ama. Porque eles traduzem isso como amor. E eles são adolescentes, são crianças, e eu imagino assim, penso muito nisso, cada um tem seu espaço. O responsável por manter todo mundo seguro dentro de casa somos nós, os pais. Claro. Eles não têm que assumir isso. Eles não têm que preocupar com dinheiro, com moradia, com alimentação. Isso não é. Porque eles não pediram para vir. Não é o problema deles. Não. Eles têm o que eles têm que preocupar? Eles têm que fazer escolhas boas na alimentação, eles têm que fazer alguma atividade física, porque isso faz parte de uma pessoa saudável, né? E na adolescência eles precisam, né? Porque isso traz endorfina, ajuda a regular os hormônios dele, né? Doutora Raquel, você sabe. Todos, nem em todos os lugares, tudo fora do lugar. Os meninos, gente, parece, eu falo assim, tem hora que eu falo assim, testosterona circulou e teve um pico, assim. Isso. Porque meu Deus, fica bravo. Aí, de repente, passou. A gente fica assim, meu Deus, será que é bipolar? Será que bipolar é ótimo eu fazer? Eu fico assim, né? Nossa, será que tem ali uma psicopatia? Eu fico pensando nos meus filhos, né? Eu sou mestre em psicologia clínica, eu diagnostico o dia inteiro. Mas não, são traços, é hormonal e vai passar. E vai dar certo. Tem que colocar limite. E aí, limite pra gente. Agora, e é muito comum os filhos falarem assim, mas você fica no celular o dia inteiro. Porque tem muito pai e mãe que não está presente com os filhos, que estão sempre ali. O filho está tentando falar com eles, né? Porque é difícil. Eu faço questão, eu levo o meu filho na escola, o de 16 anos, e busco o de 14. Aí eu tenho rodízio com algumas mães. Mas é a hora que eu tenho eles presos no carro, eles podem escolher a música, eu escuto o que eles quiserem, tá tudo bem, e pra gente conversar. E a gente está ali no carro, eles não têm, acaba conversando com a gente. Sim. E trazendo, né? Porque eles não trazem assim. Não adianta a gente perguntar assim. Não. Principalmente o menino. Do nada não vai falar. E aí, meu filho, como é que foi seu dia? Eles respondem para mim assim, legal. Você gostou? Sim. E eles vão trazendo, às vezes eu acho assim, olha, ocupamente eles vão lá e falam, porque às vezes parece que saiu do meio do nada aquele assunto. Assim. Foi sem querer. Às vezes nem queriam ter falado, mas eles estão tão assim, né? Quando busca da escola, eles estão hypados, né? Saiu da escola. Nossa, mas aí que conta mesmo. É muito legal. E é preciso, assim, haver a proximidade e eu acho que é preciso haver a posição tem que ser clara. E é uma coisa que eu me vigio muito para manter
a clareza na posição, eu sou adulto, você é criança, então assim, você ocupa o seu lugar, eu ocupo o meu. E a gente tem que ser coerente, né? Você falou a mãe que está o tempo todo no celular. Então, assim, eu vou para um restaurante com os meus filhos, vamos nós 3. Eu não pego no celular. Porque senão, que moral que a gente tem para falar, né? Vamos, Porque tem que ser coerente. Tem então, que assim, o meu filho outro dia falou assim, mas não tem nada para falar com vocês. Eu virei e falei assim, então, aprenda a lição de hoje ficar em silêncio juntos. Por que não? Por que não? Exatamente. A gente não precisa falar o tempo todo, não. A gente pode ficar... Porque é isso, a gente tem que ter um lugar ocupado, né? O silêncio, ele é uma prova de intimidade. Sim. Também, você conseguir ficar calado diante do outro. Nossa, muito legal. E precisa. Nossa, e olha que eu vou usar isso aí, viu? Porque eles já falaram comigo, nossa, mas você não assiste as séries que a gente assiste, você não faz não sei o quê, você não sabe o que está acontecendo na nossa vida. E eu tento assistir, né? Geralmente, assim, eles me falam assim, olha, vamos assistir tal coisa, e é um esforço para mim, para eu ter assunto. Mas por que não ficar calado? Né? Bom, é bom, silêncio. Assim, com a Duda, né, fácil. Mulher tem, né? Tem. Mas com os meninos eu tenho esse desafio. E o universo deles fica muito diferente. E eles são mais calados, mais sucintos, né? Eles são mais sucintos. Mas olha, quando eu olho para os meus filhos, para os seus, me sinto realmente muito grata e abençoada, porque essa situação dos meninos que judiaram do cachorro, isso me chocou muito. Muito. Eu não quis ver, eu tenho um cachorrinho, né? E eu não sou aquela mãe de pet, não. Eu gosto de animais. Eu sou um pouco. Mas me chocou, eu não quis ver. Eu comecei a ler a respeito dos detalhes. Então, assim, eu ainda não tive tempo, porque eu cheguei antes de ontem, né, de férias, e isso aconteceu quando eu estava viajando. E os meus filhos ficaram muito revoltados, né? Me contando a história. Eu peguei para ler um pouquinho. Quando eu comecei a ler os detalhes da tortura, me deu muito mal-estar, eu não consegui. E eu vi, assim, a atitude dos pais, eu achei deplorável. Foi coerente com a atitude dos filhos. Foi. Né? A Bíblia tem um versículo que fala assim, chocada. Se conhece a árvore pelos frutos. É isso aí. Então, assim, a gente tem que ver, para você justificar, porque não tem justificativa, né? Para você tentar entender o que aconteceu ali, a gente tem que olhar para as famílias. E a atitude das famílias, enquanto a coisa estava correndo, eu falei, dá para... É um adoecimento, né? Assim, que começa lá na árvore. Sim. Verdade. Então a gente tem que cuidar. É por isso que a gente tem que resetar tanto. Tem. Sim. Todo dia a gente tem que começar de novo. Né? Para a gente ser realmente uma árvore que possa... Que dá bons frutos. Dá bons frutos. Sim. Esse versículo é bom, né? É bom. Que a gente possa realmente Às vezes, florescer nos nossos filhos, né? Isso, é exatamente isso que acontece. Né? Às vezes a gente fica em dúvida, né? Porque a gente erra o tempo todo, enquanto mães, esposas, enquanto profissionais, tentando acertar. O importante é que a gente está tentando acertar. E às vezes eu olho para meus filhos, eu fico tão orgulhosa. Mesmo eles, né, os dois no auge da adolescência e tal, não sei o quê. Eu falo, tá dando certo. Tá dando certo. É um alívio, né? É um alívio. É um alívio? Nossa, é um alívio. E eu queria que você me falasse um pouquinho da comunicação não violenta. Tá. Então. Porque você disse que usa isso muito na relação, né? Na relação de casal. E nos meus atendimentos, né? Porque as pessoas... tem um livro maravilhoso. Tem essa literatura que ele chama Michael Rosenberg, que ele é o criador dessa comunicação não violenta, e tem um script que você deve seguir para ter essas conversas difíceis, para você ter esses relacionamentos saudáveis, que é para colocar limites mesmo. E o principal é você não falar, não acusar. Então, confrontos, sim. Afrontas, não. A gente não quer afrontar ninguém. Quando você começa acusando, você está afrontando. Né? Então, quando você fala para o seu filho, você sempre faz isso. Primeiro que sempre, nunca, e todo mundo, são palavras que a gente não deve usar, né? Mas a gente usa. Então, quando você começa acusando, você já perdeu.
Porque a pessoa, automaticamente, ela levanta um escudo e começa a te atacar de volta. Então, a conversa ali já deu ruim, deixa para outro dia. Então, quando você começa falando da forma como você se sente, a pessoa se compadece. Então, você abre um campo para uma conversa saudável. Então, assim, olha, quando eu tenho me sentido assim por causa dessa situação e eu gostaria que isso não se repetisse. Gostaria de combinar com você para que isso não voltasse a acontecer. A pessoa fica aberta. É mágico. É mágico. Se você quiser, depois eu posso disponibilizar esse script. Não, você sabe que eu ia falar com as pessoas assim, gente, é para anotar. Tem muita coisa aqui que é para ser anotada mesmo, para poder usar para a vida, todo dia. É uma literatura pesada, complicada, sabe? Então eu fiz uma folha com um script de como devem ser essas conversas. E essas conversas é para ter com todo mundo. Até com a sua funcionária de casa, sabe? Porque a gente se ofende muito fácil. E quando você não deixa a pessoa saber que você está ficando ofendida com aquilo, de uma maneira não afrontosa, ela não vai saber nunca, vai continuar fazendo aquilo para sempre. E a relação fica cada dia mais adoecida. E tem que ser dito, porque... Tem que ser dito. Porque o não óbvio percebe. Precisa ser dito. Eu penso muito assim, os relacionamentos, eles adoecem muito pelo que não é dito. E a gente tem uns acordos, que são acordos assim, que a gente acha que estão feitos na nossa mente. Sim. Só que a forma como cada um lê e você sabe a de outra, mensagem é diferente. Os acordos também caducam. A gente tem que renovar acordos, porque a gente muda. A gente não está evoluindo. Né? Olha, eu estou aqui agora no auge da menopausa, eu sou uma outra pessoa, diferente do que meu marido casou há 22 anos atrás. Então, a gente tem que fazer novos acordos. Isso tem que ser claro, Tem que ser claro, tem que ser, olha, se possível, escrito. E não violento. E não violento. Porque quando você é a parte mais difícil. E às vezes, olha só, às vezes a gente não quer ser violento, mas você é. Só pela sua maneira de falar, sabe? Quando você volta tudo para si e fala assim, eu me sinto dessa forma. Mas, Soraya, às vezes é difícil carregar a responsabilidade. Então, quando você primeiro fala do que o outro fez, porque fica mais leve às vezes. É difícil olhar pra gente. Olha, é isso, e é o erro. Sabe, é difícil. E eu tô te falando como pessoa que acerta e erra e tenta sempre acertar mais. Mas é difícil olhar pra gente e assumir o peso. A gente sempre tem que dividir as coisas, as situações. O que está no meu controle e o que não está. O que não está no seu controle, não adianta você querer mexer, porque aí você vai começar a ser uma pessoa manipuladora. Você quer mudar o outro para a sua vida ficar mais leve. E quando a gente muda, o reflexo no outro é certeiro. Não tem como. Quando você muda de postura, eu tive uma situação que a minha cliente estava pronta para pedir o divórcio. E a gente analisou todas as queixas dela e ela simplesmente mudou de postura e teve algumas conversas. Ela não queria se separar mais. Eu falei, olha, tudo bem, você quer separar? Não tem problema. Mas primeiro você tem que aprender a lidar com ele. Porque senão você vai arrumar um igual. Porque esse padrão está em você e você vai arrumar um igual. Se não pior. Assim que você conseguir derrotá-lo, aí você pode sair. E aí ela conseguiu uma maneira de comunicar com ele, mudou a postura, não quer separar mais. É assim. E o problema era nela, dela. Porque ela tinha uma postura que ele não podia respeitar ela não, mesmo não. Quem iria respeitar uma mulher você assim? Falou, tocou num assunto que é muito comum. A gente repete relacionamentos e assim, bom, eu conheço homens também, conheço homens que vivenciam isso, que já vivenciaram, próximos a mim. A gente vai repetindo relacionamentos tóxicos, aqueles que você fala assim, gente, a pessoa consegue sair de um casamento horrível, de um namoro horrível, ela entra em outro igual ou pior. Sim, isso vem da nossa infância. A gente geralmente, sem querer, busca algo, por exemplo, a mulher busca um homem igual o pai.
com os mesmos defeitos, é o que ela sabe lidar, o que ela conhece. Então a gente Ela se não apaixona busca, aliás. pelo conhecido. Exatamente. Ela não busca, acontece. Até que você reconheça aqueles comportamentos tóxicos nos pais, isso a gente tem que fazer. Tem que quebrar o padrão familiar. Tem que olhar para a infância. Assim que você percebe, poxa, mas eu não quero isso. Aí você muda hoje, aí você consegue mudar, quebrar esse padrão em você. E isso impacta, porque a forma como você se relaciona vai impactar lá nos seus filhos, no que eles estão vivenciando e... Eles não fazem o que a gente manda fazer, né? Eles fazem o que eles veem. Então, assim, a maneira como que eu me relaciono com meu marido, meus filhos estão absorvendo aquilo ali como esponjas, né? Isso vem do desenvolvimento humano. Então, de 0 a 12 anos, a mente subconsciente da criança, ela está totalmente aberta e receptiva. Ela não tem nenhum filtro. Então, se você fala com ela assim, você é preguiçoso, ele vai se tornar um adulto preguiçoso. E a última coisa que você quer é isso. Você quer falar para ele justamente para não ser preguiçoso. Estou dando um exemplo banal, né? Não, isso não é banal. Mas é não, isso. Não é banal, que a gente rotula de várias coisas na tentativa de que a gente quer o melhor. Exatamente. Então, assim, até os 12 anos é muito importante. Aquilo que a criança ouve, vê e sente são tatuagens na mente subconsciente dela. E a gente age, tudo que a gente faz, 95% vem da nossa mente subconsciente. Isso é tratável. A gente pode mudar de paradigma. Assim que você observa que existe aquele padrão, você quebra. O mais difícil é tomar consciência de que aquilo existe. Na hora que você toma consciência, as pessoas têm muita dificuldade de admitir que elas são assim. Assim que ela toma consciência de que ela tem aquele padrão, ela consegue quebrar. O mais difícil é tomar consciência. Né? Um dos neurocientistas mais renomados, né, da nossa era aqui, ele chama Dr. Joe Dispenza, e eu estudo diretamente com ele. Ele fala que a gente tem que, o livro mais famoso dele chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E a gente precisa todos os dias quebrar padrões na nossa vida para a gente evoluir. Então começa nas pequenas coisas. Ele fala, se você acorda todos os dias e pega seu celular, não faça. Quebrando pequenos padrões para você ser uma pessoa melhor, mais evoluída. Tem gente que passa a vida do mesmo jeito, sabe, Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. E é por isso que eu considero que relacionamentos são tão importantes, porque senão a gente fica no nosso castelo, onde é muito fácil você não relacionar, é muito fácil você não namorar, não ter um parceiro na vida, não se relacionar com amigos, porque aí você está sempre certo. Olha. Aí nada te incomoda, sabe? Mas esses relacionamentos muito íntimos, a gente vai esmerilando. É onde que cutuca, né? Cutuca nas nossas feridas. Mas eu não diria que é fácil, né? A solidão é dolorida. Nós somos seres relacionais, nós fomos criados para nos relacionarmos. Mas às vezes é mais dolorido olhar para a gente mesmo. Sempre, claro. Olhar no espelho é muito difícil. Tem um exercício que eu peço para as pessoas fazerem, que é olhar no espelho e falar, eu te amo, olhando nos olhos. É difícil, porque a gente tem que se amar primeiro, do jeito que a gente é, e se aceitar. Não é assim, porque a gente também tem o hábito de olhar só os defeitos, a gente não reconhece as grandes qualidades que temos. A gente chegou até aqui, né, porque nós somos muito bacanas, a gente tem muita qualidade. Aí, depois que você começa a olhar para o que poderia ser melhor, e não só olhar os defeitos, que a gente olha no espelho e fala, nossa, olha essa ruga, olha aquilo. Não, olha no espelho e fala, nossa, eu sou muito foda. Que mulher extraordinária que eu sou. As pessoas não têm esse hábito. Não mesmo. A gente olha assim, nossa, olha essa espinha, meu cabelo tá branco, ai, tem que pintar o cabelo. A gente olha para o erro. Agora, olha para o todo e vê que obra-prima. E a gente faz isso com os filhos, às vezes, né? A gente também olha para os erros. Também. Então, não sei porque a gente é assim. Mas somos, né? E precisa mudar. Precisa mudar. A gente precisa mudar. E a Soraya ajuda a gente a mudar, porque eu já anotei aqui mentalmente várias coisas para eu fazer para minha vida, vários exercícios. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa impossível, né? E aí eu volto para a ferramenta, né, que é a meditação, que eu aprendi a meditar tem poucos anos, tem 5 anos,
5, 6 anos que eu tenho esse hábito diário, que é um vício, se tornou um vício, né? Eu não consigo ficar sem. E a meditação ajuda a gente, de uma maneira muito sutil, a colocar tudo isso em prática, a fazer tudo isso. A gente está falando tudo isso é a palavra que fica na minha mente, assim, porque a nossa geração é uma geração do super produtivo, né? Principalmente as mulheres, nós fomos criadas para... A Dar nossa conta. geração específica dá conta de ser mãe, boa esposa, cuidar de uma casa, a sua casa tem que ser impecável, você tem que brilhar no trabalho, de preferência que seja assim, the best, né? Isso! Assim. E é muita coisa. E é muita coisa. É muita coisa. A gente não tem que dar conta de tudo, não tem. A gente pode delegar e tá tudo bem, e a gente pode... E a gente olha lá, porque a gente vê o que não está dando conta. a gente A gente não consegue ver e dizer eu te amo e parabéns pelo que a gente deu conta. Não. Então a gente tem que ver e falar assim, olha, o que eu vou fazer? O que eu vou focar? Porque a gente não consegue fazer tudo muito bem. Então você foca naquilo que é muito importante. O que é muito importante? É o nosso núcleo familiar, né, o nosso companheiro e os nossos filhos menores de idade. Então você tem que tirar um tempo para aquilo. A gente tem 24 horas no dia. Então 8 horas você vai descansar, 8 horas para o trabalho e 8 horas é um tempo seu. E esse tempo seu inclui você fazer um exercício físico, você estar com seus amigos, você estar com o seu marido ou mulher e filhos. Então, dá para fazer tudo, sabe? E a gente não tem que fazer o que as pessoas esperam que a gente faça. Olha o que é importante para você e pronto. A gente está muito acostumado a suprir as expectativas de todo mundo. Não, isso não dá para fazer. E são hoje, a gente se sente muito pressionado com as expectativas que a gente está vendo na vida de... Bom, eu escutei uma coisa incrível e que eu falo para mim várias vezes, assim, ó, não compare o seu bastidor com o palco do outro. Isso, é isso aí, o Instagram é palco. É palco. O que eu posto ali, gente? Eu posto pouco, né? Mas tem gente que posta muito, e se você pegar em horas do dia, o que significa aquilo? Olha, 1 hora por dia é 4% do seu dia, 4%. Então, se a pessoa posta muito, vamos supor que ela posta 2 horas, 8%. E os outros 92%? Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Né? Ninguém tá então, vendo. É muito isso, você ter a maturidade de saber que aquilo ali, ela tá postando só a parte legal, a parte que ela surtou, sabe? Que ela xingou todo mundo, que ela xingou o filho, foi pedir desculpa, pediu perdão, que ela chorou porque ela estava chateada, a parte que ela tá virando à noite para entregar algo que ela precisava entregar porque ela procrastinou, ninguém tá vendo. E tá tudo bem, todo mundo faz isso. O que a gente precisa? É priorizar o que é realmente importante e o resto você deixa. Não deu para fazer e tá tudo bem. Se cobrar menos, né? Essa alta produtividade, por que eu tenho um slogan lá, a produtividade nasce na pausa. Eu queria chegar nele agora. A gente não dá conta de fazer tudo. E produtividade, né? A gente tem um mito aí que diz que é fazer muito ao mesmo tempo e ninguém consegue. Eu te afirmo, você é médica, você sabe, que o nosso cérebro não dá conta de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, que a gente tem circuitos neurais, só roda um de cada vez, né? A gente consegue colocar no mesmo som 2 músicas para tocar ao mesmo tempo? Não. Uma de cada vez, assim é o nosso cérebro. O bom é, você é médica, você sabe. Eu falei assim, sei. Será que eu sei? Eu acho que você sabe tudo, eu sei. Né? Eu estudo sistema nervoso central. Passou dali, eu não sei mais nada. Eu sei o nervo vago que vai até o pé. Então, assim, o que eu sei do pé é o que, né? Então, a gente não consegue colocar uma música para tocar, 2 músicas ao mesmo tempo. O nosso cérebro não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Então, foca em uma. E para você conseguir fazer, então, o estado de flow, vamos lá, voltar. Você consegue produzir até 5 vezes mais se você estiver em flow. Então, uma coisa que demoraria 1 hora para você fazer, você faz em 20 minutos se você estiver em flow. A estatística é realmente essa. Então, e você precisa estar descansado. Então, se você pegar alguns momentos durante o seu dia para pausar e respirar e observar o seu pensamento com consciência, às vezes você está agitado, né? Você falou comigo, às vezes eu fico agitada no meio do dia. Para e pensa, por que eu estou assim? Só se faz essa pergunta, resolve aquilo e volta. Você volta a outra. E aí a gente faz o contrário. Vou te falar o que eu faço. Falou de procrastinar.
às vezes fala assim, por que eu estou tão agitada? Ai, porque eu tenho que fazer isso. Ai, mas isso eu não vou fazer agora não, porque eu tenho que fazer este aqui. É o porquê do porquê do porquê. Aí eu vou e faço esse, e de vez em quando aquela setinha vem assim, você ainda não fez. Isso. Mas olha só, seta mesmo. eu falo que Dá até geralmente taquicardia, com assim. 5 porquês você chega na raiz do problema. Por que eu estou assim? Ah, porque eu não entreguei isso aqui, porque eu tenho isso aqui, isso para fazer. Por que eu tenho isso para fazer? Ah, porque eu me comprometi com mais do que eu poderia. Por que eu me comprometi? Ah, porque eu quero. Aí você vai chegar. Até 5 porquês você chega. Aí você resolve isso aqui. Aí você tem que pegar o seu celular e mandar uma mensagem para aquela pessoa e falar, fulano, eu preciso de uma extensão de prazo de 3 dias, porque eu me embolei aqui e tal. E a pessoa vai falar, tá bem, resolveu tudo, a sua aflição. Estou te dando um exemplo. Então, sim, eu estou pensando assim, será que a Soraya ela vai para minha casa, fica comigo assim umas 48 horas? Não, mas olha só, eu tenho uma mini mentoria de 3 meses que a pessoa sai dando conta. Eu não quero, olha, geralmente a pessoa quer ficar comigo pendurada. Eu falo, não, eu quero ensinar para ela ferramentas para ela dar conta. Eu não vou morar com ninguém. Pois vou, né? Mas dá vontade, eu acho que tem um monte de gente diferente querendo, da assim. terapia comportamental, que né, dura anos, o meu processo é diferente porque eu pego uma situação que a pessoa quer resolver e a gente resolve em 3 meses. Né? São 6 sessões, de 15 em 15 dias, ou então 1 mês e meio, se a pessoa quiser toda semana. E resolve. Porque as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. Tem coisa que não tem solução, vamos supor. Uma pessoa tem um ente muito querido que tem uma doença terminal. Não tem solução, mas a gente consegue aprender a lidar. Isso dá para fazer. Sim, e eu vejo, assim, da minha experiência no consultório, muitas vezes a gente busca a solução, as pessoas estão até buscando, mas está buscando nos lugares errados. E que eu acho que às vezes está tudo bem, porque é para onde você conseguiu olhar primeiro, né? Mas muitas vezes a pessoa chega me buscando, o que está incomodando é uma ruga, uma falta de viço, e que eu acredito que sim, que o meu trabalho possa ajudá-la e ajudá-la até a olhar mais profundamente, porque a pessoa com autoestima melhor, se vendo melhor, ela consegue olhar mais profundamente, mas muitas vezes é difícil olhar o lugar certo, e aí a gente fica andando assim, indo de médico em médico, ou compra uma roupa nova, faz o botox, porque a gente não consegue, e às vezes não tem nem consciência de onde que tem que olhar, de qual é o problema. Você deve se deparar muito com isso que eu vou falar. Eu tenho, às vezes, chegam mulheres, eu atendo mais mulheres, né? Acho que eu tenho um homem só, não é essa mulher. Com uma vida que muitas desejariam, mas achando que está tudo péssimo, só reclamando. Aí eu gosto muito de metáfora para as pessoas entenderem, né? Jesus ensinava por parábolas, né? Então eu acho que a metáfora faz você enxergar a situação. Então tem uma metáfora que é da fazenda de alcachofras. Tinha um fazendeiro que ele olhava as alcachofras e achava horrível, e ele olhava a fazenda do vizinho com outras plantações e achava linda, e ele queria ter aquilo. E até que um dia ele pegou o talo da alcachofra e cortou, e tinha um coraçãozinho branco lá dentro. Ele conseguiu ver a beleza naquilo. E assim é a nossa vida e a vida da pessoa que acha que está tudo um caos, que não tem nada de bom ali. E você deve se deparar muito com isso. A mulher chega lá e falando, eu tô um caco, eu tô horrorosa. Aí você fala, gente, ela é bonita, ela é uma mulher linda, né? E assim, eu sei que a sua linha, hoje em dia tem muitos exageros na sua área, né? As mulheres ficam até deformadas, né? E agora tem muitas fazendo o caminho de volta. Sim, mas eu acho que esses excessos, eles vêm para suprir dessa faltas. busca, para suprir faltas. Exato, você começou falando isso. Todo excesso vem para suprir uma falta. Então, se tem uma compulsão alimentar, a gente tem que ver onde que está faltando. Porque você não pode só resolver a compulsão, porque a raiz do problema está ali. Tem uma nutricionista, uma psicóloga nutricionista em São Paulo que eu indico muito, porque às vezes a pessoa está com sobrepeso, está se sentindo mal e ela quer resolver aquilo, e eu acho que essa psicóloga faz um trabalho maravilhoso, porque ela tem 2 formações, ela juntou e arrumou um nicho que eu não conheço outra.
Posso até depois te dar um contato para você trazê-la aqui, sim. interessante. Porque a compulsão, ela vem para suprir uma falta. Se você não olha para essa falta e resolve, né, dificilmente a pessoa vai conseguir resolver a compulsão. A gente brinca assim na minha família que, olha, a gente pode até emagrecer, mas a cabeça de gordo continua. Mas porque é a relação com a comida, né? Essa relação que... E a relação com a comida, a gente acaba vendo em vários outros comportamentos na vida. Essas relações compulsivas. A gente não fica assim. livre do vício, a gente arruma outro. Tanto que, né, os pacientes bariátricos, eles se tornam viciados em outra coisa, quando não consegue comer, às vezes começa a exagerar no álcool, tem uns que se tornam ninfomaníacos, você já viu? Sim, não, né? Isso é frequente, Sim. Porque o problema, a obesidade é sintoma. Isso. A doença é um transtorno, assim, é uma compulsão. Isso. O problema é a compulsão. Isso. E a gente muitas vezes olha para o sintoma, que é a ponta final ali. Do iceberg. E não é aquilo ser tratado, não vai modificar o que é o sintoma. Mas e quando não é uma compulsão, não está estabelecido um quadro que seja doença, mas e como que como que a nossa vida, os nossos sentimentos, eles influenciam no que a gente come? Porque eu percebo, a gente está mais cansado ou mais ansioso, a gente muda a nossa vontade. Então, eu tenho uma frase, acho que você viu falando, né, que a gente não come por fome, a gente come emoções, a gente não come comida, a gente come emoções, né? Então tem várias vertentes aí. A comida traz um prazer instantâneo, né? Então, especialmente se for assim, um doce, né, um açúcar, o açúcar ele estoura no cérebro e dá aquela explosão, assim, né? E aí tem isso, a gente está em busca dessa recompensa, né, dessa dopamina, então a gente come essa emoção, a gente fica viciado naquilo, e às vezes a gente come por fuga. Então, olha, eu não tenho isso e aquilo, pelo menos eu vou comer, eu vou me dar esse prazer, eu mereço, eu tenho direito. Eu já ouvi tanto isso, e na verdade você merece ser saudável, né? Você não merece comer até que aquilo te faça mal. Então, tudo começa com um pensamento, né? Neurofisiologicamente, uma emoção, ela roda no seu cérebro durante 1 minuto e meio. Se você conseguir perceber isso e mudar o seu pensamento, porque emoções são pensamentos andando pelo corpo. Se você consegue mudar o seu pensamento, e pensamentos a gente consegue mudar um pensamento instantaneamente, você dá um comando para o seu cérebro e fala, muda, e você muda o pensamento. Aí você consegue começar a dar a voltinha ali naquele comportamento compulsivo. Não é tão simples, mas tudo começa com um pensamento que gera um sentimento, que gera uma ação, que vai gerar o seu resultado. Então, você precisa de 1 minuto e meio. Assim, em 1 minuto e meio, se você segurar, você consegue... Isso, porque se você deixar passar desse 1 minuto e meio, já entrou num looping. Aí é um circuito neural. Aí você fica alimentando, você fica retroalimentando aquilo. Raiva, então... Se você está com raiva de alguém e você começa a pensar na pessoa, o céu é o limite. A raiva, aquilo vai contaminando o seu corpo. Você já deve ter passado. Adoece. Sim, né? Adoece fisicamente. Mas você tem o poder de falar, não, eu escolho não sentir isso. Não está no meu controle. Né? Se for uma pessoa que se você precisa conviver, aí vem. Então vamos lá, vamos marcar uma reunião, vamos ter uma conversa difícil com essa pessoa. E às vezes uma conversa resolve, às vezes você vai levar 2 ou 3. Mas é você que vai colocar o limite. Você consegue parar com aquele comportamento. E como a gente pode estar? Porque, então, entendendo o que você falou, isso é uma relação de dependência emocional. Dependência na emocional. Raiva. Sim. Como você pode estar dependente de uma coisa ruim? É um vício químico. O seu cérebro prefere produzir esse químico e sentir algo do que não sentir nada. É vício. O seu cérebro é viciado nesses químicos. Então a gente pode estar viciado na raiva. Viciado na raiva, com certeza. Isso existe. Uau. Mas tem solução. Tem solução. Tem solução. Você dá um comando para o seu cérebro e decide mudar. Aí para você sair daquele estado, para e respira. Eu escutei uma maravilhosa, voltando aqui na comida, que uma pessoa magra, obviamente, virou e falou assim, comeu um pedaço de doce,
aceita mais um pedaço? Esse bolo tá uma delícia. Aí ela virou e falou assim, mas tem o mesmo gosto do primeiro pedaço. Puf, Exatamente. não vou comer o mesmo sabor, eu já sei. Exatamente. Falei, meu Deus do céu, também vou ser magra. Não, você é magra. Não, mas eu falei assim, olha, eu também vou ter uma mente magra, porque isso me emagreceu o prazer que você sente de comer um pedaço ou 10 é o mesmo. É o mesmo. Não é mais prazer nem menos. Eu achei isso incrível. Quando a pessoa falou isso, eu falei, sabe quando a pessoa fala um trem que vira a chave, assim? É o mesmo gosto. Isso é maravilhoso. Falei assim, nossa... Elegante, uau, né? Chique, eu achei. Chique. Ainda não consegui praticar, mas eu tenho pensado muito nisso. Eu, assim, no ano passado, né, eu tracei minhas metas, né? Nós vamos falar disso. E eu tinha uma meta de emagrecer tantos quilos. E eu falei assim, o que eu não fiz ainda, que eu preciso fazer para ter um resultado diferente? Né? Einstein falou que insanidade é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então, eu quero um resultado diferente, então eu preciso fazer coisas novas. Então eu falei, vou cortar o açúcar da minha vida, porque eu tinha um vício assim de depois do almoço comer um docinho. E eu tirei. Então eu tirei ali depois do almoço e consegui ficar o ano passado inteiro sem comer açúcar. Eu devo ter comido assim, fui num casamento onde os doces eram assim, que não era uma coisa que eu ia comer, ou então estava numa viagem. Comi. E aí foi pontual e consegui não voltar para o vício. E realmente deu certo. Só mudando esse hábito, porque eu já tinha hábitos muito saudáveis, eu consegui emagrecer 7 quilos no ano passado e continuo agora. Agora eu tenho que fazer, continuo sem comer açúcar, agora nas férias eu comi açúcar alguns dias, me permiti, que também é importante. Aí cheguei ontem, falei, não, agora eu já volto para a minha rotina e agora eu estou fazendo outras coisas, né? Então agora o que eu quero esse ano? Eu quero ganhar massa magra, então eu preciso fazer musculação 4 vezes por semana, ao invés de 2. Soraya, e me fala um pouquinho, você falou já e eu queria voltar nisso, assim, como que isso é feito, né? Da pausa à produtividade. E junto, porque a gente falou em meta, falou em pausa e produtividade, como que se organiza? Como você se organiza? Com metas, pausa e... Existe, né, essa desinformação que diz que fazer muito é ter alta performance. E não é assim. Você tem que fazer poucas coisas com qualidade. E uma coisa de cada vez. Então, aqui vai naquele desenhozinho de que nós temos 24 horas, então você tem 8 para trabalhar, e só 8. Então, você desenha ali o que você vai fazer dentro daquelas 8 horas. E deu a hora, para e vai fazer outra coisa. Pequenas pausas durante o dia, porque quando você está cansado, você produz menos. Né? Se você tem uma jornada de 12 horas, as pessoas medem. As primeiras 3 horas é o que você produz de verdade, você está descansado. Depois, a sua performance cai, você não consegue fazer. Então, as pequenas pausas durante a jornada de trabalho fazem grande diferença. Então, pausar. Dar uma volta, mudar o seu olhar, né? Eu fiz um curso uma vez muito bacana, chama Pensamento Crítico, porque, na verdade, quando eu decidi mudar, porque eu sou economista por formação, decidi mudar de profissão, eu estava querendo ir para uma área de consultoria, aí eu fiz um curso no Instituto Rochester, em Nova York, que era pensamento crítico e solução de problemas. E muitas das ferramentas que eles ensinavam lá era pegar um Lego e montar. Porque aí o seu cérebro sai daquele problema e aí você tem a solução para aquilo que você está buscando dentro da consultoria num Lego. Então, assim, então, na sala de conferência, todo mundo sentado, um brainstorming, falando de uma situação, de repente o chefe fala assim, gente, todo mundo levanta e muda de lugar. O seu cérebro olha tudo com uma nova perspectiva. É isso, essas pequenas pausas, que você muda tudo, você embaralha seu cérebro, você confunde o seu cérebro. Aí ele fala, aí você pensa numa coisa que você não tinha pensado antes, porque o seu cérebro, ele tem todo conhecimento que você adquire, um lugar que você visita, uma foto que você vê, você vai fazendo pontinhos no seu cérebro. E ele só consegue andar ali, dentro daqueles pontinhos, para pensar, solucionar problemas, trazer ideias novas,
andando naqueles pontinhos. Então, quando você simplesmente levanta e muda de lugar, você tem uma outra visão, uma outra perspectiva, você tem outros novos pontinhos. Então, você caminha por outros lugares. Não é interessante? E o 1808, ele é bem isso. Ele é trazer perspectivas diferentes, de mulheres diferentes, para uma vida que muitas vezes é tão parecida com a gente tem os desafios das mulheres hoje que estão nesse mundo, é muito parecido. Muito parecido. E eu não sei nem se você sabe que eu assisti a Sex and the City agora, recentemente. Adoro. Incrível. Incrível como é tem atual. Tem quantos anos aquilo? Tem muitos anos. Tem pelo menos 20. É incrível como é atual, como as dores, o que incomoda e as alegrias, elas estão aí. Então, é bom, o 1808 é para trazer essa perspectiva, para a gente poder dar uma volta na vida de outras mulheres e poder reposicionar a nossa. Isso. Em tempos em que eu vejo, né, assim, o que a gente está falando aqui e Tá super alinhado com que o mundo que a gente vive hoje, a percepção de saúde, ela é muito mais ampla, né? A saúde mental, ela é fundamental para que o indivíduo seja saudável, física, espiritual. Então, a relação social, tudo isso, para a gente ter saúde hoje, a gente precisa de um combo, um pacotinho muito maior. As pessoas estão vivendo tão mais, né? Olha a expectativa de vida hoje. A minha mãe, na minha idade, ela era velha, com quase 50 anos, né? E eu me sinto super jovem. Então, e é sobre isso, a gente está olhando para dentro, se preocupando com a saúde mental. A gente está, o desenvolvimento humano agora, né, deu essa explosão, porque nós estamos percebendo, estudando a fundo o que significa se relacionar. Eu penso isso por quê? Eu ajo assim por quê? Então, isso tudo colabora. A gente está muito mais... o Instagram é maravilhoso nisso, né? A disseminação de informação. Então, a gente sabe muito mais facilmente hoje que eu preciso dessa vitamina e dessa outra, coisa que a gente só sabia se o médico falasse. E a gente vive hoje, nós mulheres, a menopausa. A gente vive várias mudanças hormonais, necessitando, porque hoje a gente vive isso e a gente não está velha. Porque há anos atrás estava e ninguém olhava para a gente, muitas nem viviam esse tempo todo, não chegavam. Hoje a gente está pensando em carreira, em mudar a carreira, em fazer coisas novas. Sim. Então, isso demanda saúde, isso demanda um cuidado. Sim. E a menopausa, hein? O que você tem para a menopausa? Porque é um momento em que a gente fica mais lábil emocionalmente, a gente tem os sintomas, né? Esse cérebro aí, essa névoa, o esquecimento, a dificuldade às vezes de raciocinar. Nossa, eu tô assim, né? Vivendo isso plenamente e eu ainda não comecei a reposição hormonal. Vou ao médico agora, porque eu vou à minha ginecologista de 6 em 6 meses. A minha irmã teve um câncer da mulher, então eu sou mais cuidadosa com isso. Então, fui em agosto, estava tudo certo. Nossa, ainda não entrou na menopausa. Que ótimo. Em outubro, eu comecei a sentir todos os sintomas, sem saber que estava sentindo. Rapidamente, porque eu tenho tantas amigas que estão vivendo isso, eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou na menopausa. Aí voltei, fiz os exames e realmente estava entrando. E eu estou assim, estarrecida. Eu estou com tanta compaixão das minhas amigas que já estão no ápice, né? E estou louca para começar a fazer a reposição. Estou tomando vários suplementos que me ajudaram muito. Mas, por causa da minha irmã, eu tenho que ser mais cuidadosa. Então, ela me pediu vários exames que não são comuns. E estou planejando isso aí, começar esse mês. Eu acho assim, a adolescência é um tempo que a mãe tem que lidar com os filhos com essa explosão hormonal. Que é o que a gente está vivendo ao contrário, né? A gente está ficando sem hormônios. E eles têm, né, a hiperestimulação desses hormônios, mas a gente já esteve ali, nós já fomos adolescentes e a gente começa a se lembrar de como a gente se comportava, até com os nossos pais, e a gente consegue ter compaixão, porque a gente consegue se colocar no lugar deles. Agora a menopausa, a gente nunca esteve aqui, todo mundo à nossa volta, ninguém esteve ali, então quer dizer, marido, filhos, né? A gente tem as nossas amigas, você está sentindo isso? Estou também. Então a gente se reclina tanto uma na outra, né? E não dá. E assim, eu me recuso a ficar nessa posição de vítima. Então eu falei uma vez com meu marido, olha,
ele começou a falar, nossa, você está muito irritada. Eu falei, estou, é da menopausa, eu não vou ficar nesse lugar e eu não vou ficar falando que eu sou uma coitadinha. Então tenha paciência, né? E ele não está tendo tanta assim. E eu não estou ficando reclamando, falando, mas eu estou na menopausa. Estamos indo, mas vai passar logo. Vai passar. Né? Lá tinha vem reposição. aquele tabu, né, de que não se podia repor, mas hoje a gente já sabe que os hormônios são bioidênticos, né? Eu não sei qual que é a sua opinião, mas obviamente são mulher moderna e a gente, né? Mudou completamente essa percepção, claro. Então, isso é um alívio muito grande, saber que tem solução. Mas a gente muda, né, totalmente. Os nossos sentimentos, a gente fica mais sensível, a gente fica mais tudo e menos tudo. E as práticas, as suas práticas, o mindfulness, isso, a gente pode usar isso para tratar sintomas de climatério? Com certeza, né? A meditação que eu ensino, ela é uma meditação muito voltada para a ciência, né? Não tem misticismo algum, não tem nenhum cunho religioso. Então, eu falo muito sobre a epigenética, né? A sinalização dos nossos genes dentro da meditação para que a gente tenha um corpo mais equilibrado. Então, assim que eu percebi que eu estava na menopausa, eu comecei a meditar com foco nos meus centros de energias, que são os chakras, né? Eu chamo de centros de energia, para que eles pudessem trabalhar ao meu favor. E eu tive uma melhora boa. Não foi 100%, mas eu tive uma melhora boa. O que mais estava pegando para mim era a irritabilidade. E isso melhorou muito. Né? Então, assim, os calores, eu estou tomando vários suplementos para eu dormir melhor. Eu nunca tive problema para dormir. Comecei a acordar no meio da noite, suada. O que está acontecendo, gente? O ar-condicionado. Aí um dia meu marido falou assim, eu ligava e desligava o ar-condicionado do quarto. Aí ele falou assim, eu queria combinar uma coisa para você, ele todo cheio de dedos, né? Eu queria combinar uma coisa para você, para saber se dá pra gente sentir muito calor ou muito frio, mas porque você fica mudando a temperatura e eu acordo. Mas se for para ficar assim, com calor a noite toda, beleza. Tudo se bem. for ficar com muito frio também. O problema é que a gente fica com calor e frio, não porque o termostato está totalmente desregulado. Eu acho que vamos chegar num acordo aqui e colocar o ar-condicionado numa temperatura e porque coitado, né? E você falou uma coisa que talvez as pessoas não saibam, assim, da epigenética, mas epigenética, gente, são fatores, o que é? É um dos fatores externos aos genes que vão ligar e desligar genes. Então, você pode ter uma genética para um câncer, e se você não tem um fator genético que vai ligar esse gene, que vai determinar se ela vai ter câncer, você pode passar a vida inteira sem ter. Então, você consegue modular o seu ambiente interno e externo para ser mais saudável, para ter menos doenças. E o estresse é um fator importante. Ou mais importante, sabe? Eu acredito. E que a gente está submetido a ele. E a gente pode... E isso é uma coisa que dá para controlar. Né? A gente escolher não se estressar. A gente se estressa com coisas que a gente não tem o menor controle. Então, a gente pode escolher não se estressar com certas coisas que estavam nos tirando do sério. Gente, desculpa, mas é um manual. Eu vou viver aqui antes e depois da Soraya, porque eu vou escolher... Soraya, tem um estudo. Incrível, porque eu nunca pensei isso assim. Eu posso decidir não me estressar. Sim. Com várias coisas, não é verdade? A gente não se estressa porque seu filho não quer usar o casaco? Não, eu tô dando um exemplo banal, porque toda mãe fala, leva o casaco porque você pode sentir frio. Não merece meu estresse. Mas não quero. Tá bom. Aí ele vai sentir frio e vai gripar? É a consequência daquilo que ele escolheu. Aí você lembra dele. Olha, então da próxima vez, talvez você queira fazer uma escolha melhor e levar o agasalho. E tá tudo bem. É simples, são coisas simples, né? Sobre a epigenética, né? A epiderme é a camada mais superior da pele. Então a epiderme é aquilo que está em cima da pele, né? Você é dermatologista. Então a epigenética é aquilo que está acima da genética. Então, o que acontece? Eu tenho um estudo de ratinhos que eu dou exemplo e as pessoas entendem. Fizeram um estudo, né, na epigenética com 2 ratinhos. Um tinha os genes propensos a câncer, a um tipo de câncer, e o outro não tinha. O que tinha propensão a câncer, deram para ele uma gaiolinha com brinquedos, onde que ele se movimentava e mudava a gaiolinha dele de lugar. Cada dia ele estava morando num lugar. E o que não tinha a menor propensão àquele câncer, deram para ele uma alimentação
ultraprocessada, não colocaram nenhum brinquedo para ele se movimentar dentro da gaiola e deixaram ele sempre no mesmo lugar. O que aconteceu? O que não tinha geneticamente a propensão para aquele câncer desenvolveu o câncer e o que tinha não desenvolveu. E a alimentação desse aqui também era bem saudável. É isso que é a epigenética. Então, assim, o ambiente sinaliza os nossos genes para fabricar proteínas para que a gente não tenha as doenças. É bem incrível, né? Tem um estudo também com diabéticos, diabetes do tipo 2. Eles colocaram esses diabéticos do tipo 2 depois de uma refeição para assistir um show de comédia durante 20 minutos e a glicose deles, o corpo fabricou insulina e baixou a glicose, sem medicação, durante 20 minutos. Então, sorrir. É muito saudável. Eu acho que toda mulher precisa de um grupo de amigas para você rir, não é? Para sorrir, não exato. Tá gargalhada? Assim, sabe sorrir com a barriga? Tá gargalhada, você até com tosse, assim, gente, aquilo. É vida, tira anos. Mas é saúde, né? Saúde. Assim, as zonas azuis, um dos fatores é propósito, o estilo de vida, alimentação, fatores que determinam a longevidade, mas a relação com o outro, as redes sociais, a família, a importância no meio social é um fator fundamental para a gente envelhecer bem. Uau, Soraya, a gente pode ficar aqui até depois da manhã, né? Fazendo aqui as minhas anotações. Mas não tem jeito, a gente está chegando no nosso final aqui, o nosso tempo vai acabando, apesar de tanto assunto que a gente tem pesarosa. Foi muito gostoso. Eu quero que você fale para as pessoas que estão nos assistindo, assim, deixe um pequeno. Você ensinou muita coisa para a gente hoje, assim, isso é muito didática, né? Porque você trouxe muita coisa que a gente vai usar todo dia. Que eu acho que eu vou acordar agora todo dia repensando. O que você pode deixar para a gente? O que você pode deixar aí por esse finalzinho de programa? No meu Instagram, né, tem uma frase que a produtividade nasce na pausa. E a pausa, ela pode acontecer em qualquer momento de caos. Às vezes a gente está estressado num trânsito. Você olha no Waze lá, tem um monte de carro. O que você pode fazer daquilo? Nada. Então, pega aquele momento para você respirar, para você, às vezes você está num engarrafamento tão grande que você pode até fechar os olhos, ligar o carro, né? Fechar os olhos e monitorar o seu corpo, sentir os seus pés, sentir as suas mãos. Isso faz um reset emocional. É uma coisa tão simples, a nossa respiração é um superpoder. Outro dia, na semana passada, eu estava na praia e uma sobrinha da minha cunhada, ela teve uma sensação de desmaio e com a sensação de desmaio ela teve um pânico muito grande, ela achou que poderia estar, né, morrendo ou algo parecido e eu peguei na mão dela e simplesmente respirei junto com ela e ela falou, passou. A nossa respiração é um superpoder, usa ela com sabedoria, usa muito. Pessoal, se a Soraya topar, hoje eu estava muito estressada aqui e teve um momento em que eu me perdi, muito preocupada com uma amiga e ela fez um exercício de respiração comigo, agora há pouco. E se ela topar, eu queria que ela fizesse, Soraya, se aceitar, claro, fizesse isso com a gente, com você que está aí, para a gente aprender mais uma coisa, aproveitar um pouco mais da generosidade dessa mulher. Claro. Olha só, quando a gente expira por um momento, por um tempinho maior do que a gente inspirou, isso dá um reset no nosso sistema nervoso central. Então a coluna, quando você for fazer uma prática, deve estar sempre reta, porque tem um líquido que fica rodeando o seu sistema nervoso central, ele lava os ventrículos do cérebro, então a coluna retinha, você pode ficar deitado ou então sentado com a coluna reta, não precisa estar em posição de lótus. Coluna reta, fecha os seus olhos e a gente vai respirar, só isso. Depois vocês deixem aqui nos comentários se funcionou, se foi bom e continua praticando. Então vamos lá, fecha os seus olhos, endireita a sua coluna, se estiver deitado ou sentado. Então nós vamos inspirar por 4 tempos, segurar 2 tempos e expirar 6 tempos. Então vamos lá. 1. Segura 2, solta 6.
De novo. Inspira 4. Segura 2. Solta 6. De novo. Inspira 4. Segura 2. Solta 6. É isso. Soraya, muito obrigada, foi muito bom. Eu estou muito mais relaxada e eu confesso que eu cheguei aqui hoje mais tensa. Muito obrigada. Pessoal, eu acho que espero que vocês tenham gostado tanto. E repitam essa respiração, sigam a Soraya, ela está no Instagram, no @Soraya com Y, Garoli, vai estar escrito aí para vocês. E olha, recomenda o 1808 para quem vocês acham que vai gostar do assunto. E segue a gente para os próximos episódios. Até mais!